O que acontece quando você mistura amizade, rivalidade, gigantes do futebol e muito, mas muito dinheiro? Vira uma história boa. Exato. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje com o foco todo no Vasco da Gama. Parece roteiro de cinema. E que roteiro, né? A gente está se baseando aqui numa matéria super completa do GE, que saiu agora dia 26 de dezembro e que ajuda a montar esse quebra-cabeça. Isso, porque o que parece ser só uma notícia de proposta de compra, na verdade é o clímax de uma jornada bem longa e cheia de curvas. Totalmente. E a nossa missão aqui é essa. É mergulhar a fundo na relação entre o presidente do Vasco, o Pedrinho, e a família Lamáquia, que é dona da Crefisa e, claro, a figura central lá no Palmeiras. Exato. A notícia do momento é que o Marcos Lamáquia, o filho, quer comprar a SAF do Vasco. Mas assim, para entender o peso disso, não dá para começar por aí. A gente tem que voltar no tempo. Tem que voltar, porque o fascinante aqui, sabe, é que não estamos falando de um investidor qualquer, um fundo árabe, que olha o clube como, sei lá, um ativo. Não mesmo? A gente está falando de uma família que tem o nome, assim, umbilicalmente ligado a um dos maiores rivais do Vasco, que é o Palmeiras. Isso. Isso não é um detalhe. É a história toda, né? É a história toda. Ok, então vamos lá. Vamos organizar essa linha do tempo. O ponto de partida de tudo, segundo a matéria, é uma coisa pessoal. Uma amizade. Exatamente. O Pedrinho já falou várias vezes que ele é um amigo muito íntimo do José Lamáquia, o patriarca. E foi essa amizade que abriu a porta para a primeira grande tentativa de negócio, uns 2 anos atrás. Uma tentativa que, nossa, se tivesse dado certo, mudaria tudo pro Vasco. A matéria detalha que o José Lamáquia, o pai, negociou direto com a 777 Partners. A antiga dona da SAF. Isso. E a oferta era pesada. Coisa de 110 milhões de dólares. Um valor desses, assim, não se recusa fácil. E mesmo assim, o negócio não foi para frente. A desculpa oficial, que está na reportagem, foi uma divergência sobre a forma de pagamento. Ah, essa desculpa. É só um pouco simplista demais, né? Sou como nota de assessoria de imprensa. A realidade, que a fonte do GE aponta com muita clareza, foi um terremoto nos bastidores. O fator decisivo foi pressão política. Vinda do Palmeiras, imagino. Direto do Allianz Parque, a oposição lá no Palmeiras usou essa negociação como uma arma contra a presidente Leila Pereira, que é a esposa do Lamáquia. O argumento era óbvio, né? Como assim a família que financia o Palmeiras vai botar dinheiro para comprar um rival? Exatamente. A acusação de conflito de interesses foi, assim, imediata e muito barulhenta. Criaram uma narrativa de que o dinheiro da Crefisa que nasce no Palmeiras ia acabar fortalecendo um adversário. Para a política de clube, isso é veneno puro. É veneno. E mostra que no futebol, às vezes, o capital político vale mais que o financeiro. Para a família Lamáquia, o poder que eles construíram no Palmeiras é um ativo gigantesco. E eles não quiseram arriscar. Não quiseram. A repercussão negativa foi tão forte que, segundo a matéria, o banqueiro recuou. O Vasco, naquele momento, virou um assunto proibido para ele. E não foi a única frustração entre eles, o que deixa a história ainda mais com cara de novela. A matéria fala de outra tentativa que deu errado. A dos naming rights de São Januário. Isso. E esse episódio é muito revelador. Porque, segundo o texto, o desencontro chegou a esfriar a relação entre o Pedrinho e o Lamáquia. Olha isso, não foi só um negócio que não deu certo. Não, afetou a amizade, a coisa ficou pessoal. Mostra como o profissional e o pessoal estão completamente emaranhados, né? Cada capítulo fracassado, a compra da SAF que não deu certo por causa do Palmeiras, a parceria comercial que não rolou, a porta parecia fechada. 2 vezes. Parecia fim de papo. Certo. Relação esfriada, negócios frustrados, mas aí o cenário do Vasco muda. E muda para pior. Em outubro deste ano, o clube entra em recuperação judicial. Que é basicamente quando o clube admite que está com a corda no pescoço financeiramente falando. Exato. Precisando de dinheiro vivo para ontem. E é nesse momento de vulnerabilidade máxima que quem aparece... A Crefisa. Depois de todo o problema que a conexão com o Palmeiras causou, a Crefisa volta à cena para oferecer um empréstimo, 80 milhões de reais. É mais que irônico. É uma virada de roteiro muito estratégica. Se a gente junta as peças, a família Lamáquia não podia mais ser compradora por causa da política. Certo.
mas credora. Um credor é diferente. Entendi. A matéria diz que o Vasco olhou outras propostas, de bancos, mas julgou as condições da Crefisa como as melhores. E aí que tá a pergunta, né? Melhores condições por quê? Foi uma análise fria, de juros e prazos, ou aquela amizade íntima pesou para conseguir um acordo melhor? A fonte não deixa dúvida que foi a segunda opção. E a prova vem da boca do próprio Pedrinho. É mesmo. Sim, a reportagem resgatou uma declaração dele que é ouro puro. Ele diz, e eu cito: além do empréstimo, a empresa também disponibilizou recursos para projetos incentivados, em uma parceria viabilizada pelo excelente relacionamento que mantenho com o senhor José Lamacha. Nossa, ele não só admite, ele celebra o fato. Exato. Não foi o Vasco S.A. que pegou o empréstimo, foi o Pedrinho que conseguiu uma ajuda com um amigo dele. Isso cria uma dívida que não está no papel. Uma dívida de gratidão. E a dinâmica de poder se inverteu. Eles deixaram de ser um comprador frustrado para se tornarem o salva-vidas. O Vasco passou a ter uma dívida financeira direta com a família do presidente do rival. É uma dependência. Total. E dívidas têm prazo, o que nos traz de volta para agora. A matéria apurou que esses 80 milhões iam acabar. Agora, em janeiro. O fôlego foi curto, o clube está de novo na encruzilhada, precisa de mais dinheiro e é nesse exato momento que surge uma nova proposta. Mas não é mais um empréstimo. Não, é a proposta de compra definitiva. E não vem do José Lamáquia, o pai. Vem do filho, Marcos Faria Lamáquia. O herdeiro. A matéria descreve ele como um empresário com carreira independente, filho do dono da Crefisa, com o herdeiro dos bancos Real e Alfa. Ou seja, poder de fogo ele tem. Mas a estratégia aqui é outra. A entrada do Marcos em cena é uma jogada de mestre, do ponto de vista corporativo. Foi desenhada para neutralizar o veneno que matou o primeiro negócio. O conflito de interesses. Exatamente. Mas como? O sobrenome é o mesmo. A origem do dinheiro é a mesma família. Onde que está a mágica? A mágica está na formalidade. Na narrativa, o José Lamáquia é o pai. É a Crefisa é o Palmeiras. A ligação é direta. Não tem como escapar. Não tem. Já o filho, o Marcos, apesar do sobrenome, tem, segundo a fonte, uma carreira independente. Ele não tem cargo na Crefisa, não senta em cadeira nenhuma no Palmeiras. Entendi. Apresentá-lo como o rosto da proposta é uma tentativa de criar uma separação. Isso, é tentar dizer, calma, não é a Crefisa comprando o Vasco, é um investidor independente, Marcos Lamáquia, que por acaso é da família. Mas assim, isso convence alguém? Para o torcedor, para a imprensa, essa distinção não parece um pouco artificial? Uma ficção? Aí você tocou no ponto central. Essa é a aposta deles. Juridicamente, a defesa funciona. Ele pode argumentar que são operações distintas. Mas no tribunal do futebol. A lógica é outra, é passional. O sobrenome Lamáquia sempre vai estar ligado ao Palmeiras. O que essa estratégia faz é dar uma munição para quem quer defender o negócio. Dá ao Pedrinho uma narrativa para vender para a torcida. O clube precisa de mais, e aí surge a proposta de compra do filho. Parece tudo planejado. É uma hipótese muito forte. Pensa no roteiro. A compra direta foi bloqueada. Então, mudam a tática. Entram como credores, criam dependência. Se tornam essenciais. Isso, e agora, com o clube precisando de caixa de novo, o filho surge com a solução definitiva. É uma evolução da estratégia para chegar no mesmo lugar. O controle da SAF do Vasco. Isso muda tudo. Não é só filho de bilionário que quer comprar time. É o ato final de um plano de 2 anos que se adaptou aos obstáculos. E que usou a amizade e a necessidade do clube como ferramentas. É a história do poder e dinheiro no futebol brasileiro se desenrolando bem na nossa frente. Então, resumindo o que essa matéria nos ajudou a entender. Isso não é uma negociação isolada. É o capítulo mais recente de uma saga. Uma saga que tem amizade, negócios frustrados por rivalidade, pressão política. E uma dependência financeira que foi construída passo a passo. No fim, o caso do Vasco é um retrato perfeito do futebol brasileiro moderno. As fronteiras entre gestão, finanças, política e relações pessoais, elas são muito frágeis, quase não existem. É impressionante. A tentativa do pai que falha, o empréstimo que cria a dívida e a proposta do filho que chega como essa solução supostamente independente.
E o futuro do Vasco, de um jeito ou de outro, parece amarrado a esse sobrenome. A questão é, em qual papel? Vão continuar como credores, aumentando a influência, ou vão dar o passo final e se tornar os donos? Seja como for, a conexão Vasco e a família que comanda o Palmeiras, ela nunca foi tão forte e complexa. Isso deixa uma reflexão final, né? Se essa venda para o Marcos Lamacchia acontecer, o que isso representa de verdade? É a solução para os problemas do Vasco ou é o começo de um outro tipo de dependência? Talvez uma dependência ainda mais profunda, porque não seria só de dinheiro, mas de propriedade. Exato. E para aprofundar, fica a provocação. No mundo do futebol, onde identidade e rivalidade são tudo, a independência profissional de um herdeiro é suficiente para apagar a sombra gigante da Crefisa e do Palmeiras? Ou essa conexão familiar, a origem do dinheiro, vai ser sempre um fantasma em São Januário? Um ponto de vulnerabilidade, de eterna desconfiança. No fim, a questão para o Vasco talvez não seja sobre o dinheiro, mas sobre a alma. E no futebol, dinheiro se paga. Uma dívida simbólica como essa pode durar para sempre.